é um espaço virtual suprapartidário, de encontros, de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais, que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. Até depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo, falou que era para tirar a matéria do ar, do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa noite, companheiros e companheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Informativo da Rede Liberdade. Hoje, quem está pilotando a técnica é a Alexandrina, que vai nos auxiliar aqui a falar de dois assuntos um pouco técnicos, um pouco espinhosos, mas que são importantes para a gente entender para que lado vai a questão da pandemia e para que lado também está indo essa questão da PEC emergencial, que é necessária, importante, é urgente, porque garante a continuidade do pagamento do auxílio emergencial, mas que está cheia de jabutis aí, e alguns a gente conseguiu derrubar e outros permanecem, e a luta na Câmara agora para que a gente consiga, através da oposição, retirar essas coisas que ainda continuam lá, né? Não se esqueçam que é uma PEC é uma emenda à Constituição, e o que tiver lá vira constitucional, né? Não é apenas uma MP, não é uma medida provisória, é uma PEC, né? Então, é uma emenda constitucional. A gente precisa prestar muita atenção no que a gente está se sujeitando, no que a gente está votando, e tentar, da melhor forma possível, aprovar o auxílio sem que o Paulo Guedes faça todos os gols que ele pretende fazer, né? Porque, na verdade, o grande objetivo dele com essa que a gente já chamou, inclusive, de chantagem, né? O grande objetivo é fazer com que ele consiga passar tudo aquilo que ele não conseguiu passar em votações no Congresso, desde o começo dessa gestão desastrosa, como gatilhos dentro da PEC. Eu vou explicar isso da forma mais rápida e mais concisa que eu conseguir, mais fácil de entender, né? Mas a gente vai abrir, pode passar o primeiro slide, Alexandrina, falando um pouquinho, brevemente, da questão da pandemia e da situação do Brasil, cada dia mais agravada, né? E com o agravante principal, que é ter um psicopata presidindo
a nação, né? É muito difícil para a gente todos os dias aguentar. Hoje mesmo eu li no Twitter ali que existe uma cartilha do Steve Bannon que determina, né, que aconselha a soltar uma besteira por dia, falar uma besteira por dia, para que a mídia fique tão ocupada com essas besteiras que não tenha tempo de focar no que é realmente importante, né, nas falhas do governo, nas omissões, etc. Né? Mas a gente não consegue ficar sem comentar, pelo menos, né, pelo menos alguns minutos, o que está acontecendo. A gente está dia a dia, há uma semana, há mais de uma semana, mas essa semana é a pior até agora, só vendo os números aumentarem. A gente chegou a ter quase 2 mil óbitos por dia, e estamos aí nessa casa, hoje foram 1.800, ainda não saiu do consórcio da mídia, mas do Ministério da Saúde já saiu, também não saiu a apuração do CONAS, mas é isso, né? A gente está por volta aí de 2 mil mortos, e o que dizem os epidemiologistas é que nós vamos chegar a 3, né? Por dia, é uma loucura, né? E aí a gente tem que dizer que está na hora de parar, ouvi dizer que está na hora de parar de chorar, que é mimimi, né? Eu acho que a capa do Estado de Minas, que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, é o que ilustra melhor isso, né? É o desespero, né? O país está em desespero, existe um cabo de guerra que a gente sabe muito bem que existe, né? De um lado a gente tem os apoiadores desse governo, que nós sabemos que não é a maioria da população, mas que é uma minoria consistente e barulhenta, né? Que inclusive conta aí com setores da mídia e etc., que estão pressionando para não haver lockdown e que também não estão colaborando, não estão colaborando sequer na compra de vacinas. Essa semana, o ministro da Saúde, o tal do ministro da Saúde, se é que a gente pode considerar assim, mas ele está ali, né, nomeado para isso, disse que já tinha finalizado o acordo com Pfizer, com Moderna, com outras empresas, outras farmacêuticas, e na verdade era só uma intenção de compra, não tem nada decidido ainda, nada finalizado. Nós temos, né, por sorte, ou por competência, ou por... Enfim, nós temos aí a vacina do Butantan e a vacina da Fiocruz, que são aquelas que a gente pode contar agora, mas a gente sabe que são limitadas e que a gente não vai conseguir ter a velocidade que nós precisamos de vacinação para realmente garantir uma imunidade consistente, a queda desses números. Os números apontam não só para um crescimento exponencial de mortes, mas também de contaminações. Hoje foram cerca de 85 mil, e isso significa, quanto mais contaminações, maior vai ser a quantidade de mortos aí para as próximas semanas, né? Então, o próprio ministro da Saúde disse que é uma situação trágica, uma situação horrível, enfim, mas o que a gente está vendo na realidade é, assim, tentativas dos governadores do estado de fecharem, que não chega nem perto do que foi um lockdown ali nos outros países do mundo, né, lockdown de verdade mesmo, não é nem próximo, e a gente está vendo alguns setores pressionando pela volta das atividades. Em São Paulo, por exemplo, a pressão foi grande e as igrejas vão permanecer abertas, as escolas permanecem abertas. Hoje, no Rio de Janeiro, foi derrubada uma decisão do prefeito Eduardo Paes, que previa o fechamento dos bares às 17 horas, isso caiu para as 20 horas, que a justiça entrando para atrapalhar num momento tão grave desses, né? Pode passar o próximo, Alexandrina. Então, o que a gente vê, o próximo slide. O que a gente está vendo, e além disso, hoje, por exemplo, eu não sei se vocês ficaram sabendo, porque eu acabo me concentrando um pouco nas coisas que acontecem aqui em São Paulo, né? A gente teve um bloqueio aí das marginais aqui, que na verdade são, né, as grandes artérias
onde tudo circula, de caminhoneiros e, né, a gasolina vai subir novamente, o preço da gasolina não caiu, e os caminhoneiros não estavam pressionando contra isso, eles estavam pressionando contra o lockdown, né? Então, é mais ou menos óbvio que isso esteja acontecendo por conta de cooptação, né? São segmentos da sociedade que estão realmente fechados aí com essa loucura. A gente ainda vê o Conselho Federal de Medicina se omitindo, alguns governadores tentando fazer o possível, alguns prefeitos tentando fazer o possível, e a situação só tende a piorar, né? Por mais que a gente diga que vai piorar, a gente não consegue convencer, pelo menos a maioria da população, que nesse momento a única coisa que a gente tem que fazer é ficar em casa para esperar a vacina. E com essas novas variantes que a gente está, já São Paulo, em Belo Horizonte já é praticamente a predominante, são 2/3 das contaminações. Em São Paulo, ela já é também predominante, essa nova variante de Manaus, e já é comunitária, já é autóctone, ela já não depende mais de pessoas que viajaram, ela já está se disseminando comunitariamente, né? Nós somos hoje o epicentro de uma cepa de vírus, uma variante de vírus muito mais contagiosa, que está atingindo também gente muito mais jovem, né? Eu acabei de saber que tem várias crianças aí que foram contaminadas, e ainda que nós não tivéssemos tantos jovens, né, que, para agravar mais a situação ainda, são mais resistentes, portanto, ocupam muito mais tempo os leitos de UTI, o que só vai aumentar o colapso. A gente ainda tem professores, né, que estão sendo obrigados a ir trabalhar por pressão do próprios secretários da saúde, aqui no caso de São Paulo, por exemplo, do Roscielli, por pressão dos pais, né, como se não houvesse risco de vida, né, uma coisa bem doida para entender. Então, aqui a POSP soltou hoje uma nota denunciando a morte de 20 professores. Eu já vi listas com mais de 50 professores que estão morrendo de Covid desde que que se abriu o ensino presencial. É importante, a escola é importante, a educação é importante, tem criança que precisa da escola, mas nesse momento a gente está vivendo o pior de todos os momentos, né? Muito pior do que o que aconteceu em 2020. E a tendência é só piorar. Então, além da gente ter que brigar nesse cabo de guerra, além da gente ter que lutar contra o governo federal, um governo federal delirante, um Ministério da Saúde inepto, secretários tão ineptos quanto, a gente ainda tem que torear contra esses segmentos aí da população que a gente não consegue entender muito bem o porquê, preferem arriscar a vida, né? Como disse o prefeito de Porto Alegre, lá vamos dar a vida pela economia, né? É uma loucura isso, é uma loucura imaginar que não existe um consenso com relação a isso. A partir de amanhã, aqui em São Paulo, começa o mini lockdown aí, onde só os serviços essenciais funcionam. Eu não sei qual vai ser a taxa de isolamento que a gente vai conseguir, espero que seja grande. Volta também o fechamento em BH, no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul continua em bandeira preta, com um cenário terrível, Paraná, Brasília também fechada, enfim. Manaus fechado, porém vai começar a flexibilizar em pleno pico de pandemia, enfim, é o Brasil todo, né? E se o Brasil todo colapsar, é uma situação que não tem volta, né? Não, é uma situação que não tem volta. O que nós podemos fazer, acredito eu, é tentar conscientizar as pessoas, é a única coisa que a gente pode fazer, e pressionar
para que prefeitos e governadores não cedam às pressões que eles estão sofrendo. Algumas pessoas falam que é covardia, outras pessoas... a questão das pressões é complicada, né? Porque a gente não pode esquecer que todas essas pessoas são políticos, né? E que esses políticos, eles colhem os frutos das suas ações lá na frente. Então, é complicado apontar o dedo para fulano ou ciclano sem a gente saber quais as intercorrências que estão acontecendo. Eu acho que, né, óbvio, na minha opinião, eu acho que prefeitos e governadores tinham que ser muitíssimo mais duros do que estão sendo. E também, na minha opinião, eu acho que eles só conseguirão ser mais duros quando a coisa piorar ainda mais do que já está terrível, né? No próximo segmento a colapsar é o funerário. Então, infelizmente, a gente não tem alternativa senão esperar piorar para ver se cria alguma consciência, né? Bom, infelizmente, a gente está passando uma semana tristíssima e sem previsão de ter dias melhores pela frente. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que, se puder, fique em casa, e se não puder, se proteja da melhor forma possível. Bom, vamos então entrar no segundo tema, que é o tema um pouco mais técnico, é um tema um pouquinho mais espinhoso, que é a questão da PEC, né? Já introduzi um pouquinho na abertura, mas vou tentar explicar de uma forma macro, porque a gente nem tem tempo de entrar no detalhe, tá? Para isso, eu até estou me apoiando num documento da CUT, que foi publicado aqui pelo PT no Senado, onde o Bruno Moretti, que é um assessor lá, um economista assessor do PT no Senado, listou alguns pontos, tá, mais importantes. A gente já sabia que tinha dois grandes jabutis ali, dois grandes problemas, que era desvinculação de gastos, né, desvinculação de gastos principalmente com carimbo de saúde e educação. Isso nós conseguimos derrubar até mesmo antes da votação, né, principalmente porque era um absurdo no momento de pandemia. Agora, eu gostaria de tentar só deixar claro, né, por que entraram tantas medidas restritivas, tantos gatilhos, por que está sendo tão cercada essa PEC emergencial, coisa que não aconteceu quando se votou o auxílio em 2020, né? Então, na verdade, eu acho que o Ministério da Economia, na figura do Paulo Guedes, ele enxergou dentro dessa PEC uma forma de encaixar ali todas as medidas que ele não conseguia aprovar através de votação, né? A gente sabe que foi um ano que não se votou nada, né? Nada aconteceu dentro da Câmara, nem ao menos um impeachment, e essa preocupação do Ministério da Economia, muito longe de ser uma preocupação com o bem-estar da população, o emprego, ou o investimento que gere emprego, que faça a economia andar, a preocupação é com gerar dívida pública, né? Então, na cabeça deles, auxílio emergencial iria gerar dívida pública, gerando dívida pública se perde a confiança. Confiança em quem? Confiança em quem tem dívidas a receber, né? Em quem precisa receber do governo federal, dos estados, dos municípios, ou seja, do poder público, né? É essa confiança que é o tal do termômetro que faz o dólar subir, o dólar cair, a bolsa subir, a bolsa cair, tanto que o dólar caiu e a bolsa já subiu um pouquinho, quando o Senado conseguiu manter alguns jabutis ainda aí dentro, né? O que são os mais importantes, os jabutis mais importantes? Me permitem, só para não me perder, eu vou olhar aqui na minha colinha, tá? Acho que ninguém vai achar ruim, não. Então, veja bem, primeiro, eles já enxugaram o número de pessoas que vai ter direito a esse auxílio.
menos da metade do que foi pago em 2020, e é muito menos da metade do total de desempregados. Ou seja, em 2020, nós tínhamos um X de pessoas lá que ficaram desempregados, ou que já estavam desempregados antes da pandemia, ou que ficaram desempregados depois. Foi pago o auxílio emergencial para essas pessoas, foi um volume razoável de pessoas, um valor que está muito aquém do ideal, mas que era um valor que podia conferir um pouco de dignidade para essas pessoas, né? Acabou o auxílio? Não acabou a pandemia, muito pelo contrário, a pandemia piorou, né? E o custo de vida subiu, e hoje as pessoas continuaram sendo demitidas. Então, o que eles estão propondo hoje é um teto de pagamento que corresponde a, sei lá, 2 meses do auxílio que foi pago em 2020, um mês do auxílio que foi pago em 2020. Não, pode deixar lá no primeiro, eu ainda estou falando sobre ele. Então, assim, o que acontece hoje? A gente vai ter menos gente recebendo, muito menos dinheiro, porque a proposta é, ao invés de se pagar R$600, que foi o que a oposição conseguiu, né, em 2020, a proposta é pagar R$250 em 4 parcelas, né? 4 parcelas de 250, não 250 em 4 parcelas, ou seja, pouco resolve o problema, né? Se a gente pensar que um botijão de gás está custando R$90, enfim. E tem muito mais gente desempregada e tem muito mais gente que vai ainda entrar no desemprego, né? Então, essas pessoas, muito provavelmente, não vão estar cobertas por esse auxílio. Eles falam muito de checar IR, enfim, mas não é nada disso, né? Na verdade, esses 44 bi que eles estão reservando aí para pagar esse auxílio emergencial, eles sabem que não vai cobrir a maior parte da população necessitada, né? Tentamos aí no dia da aprovação da PEC incluir também que o Bolsa Família ficasse fora do teto de gastos, porque era uma forma de fazer crescer o bolo do Bolsa Família e não desamparar tantas pessoas, mas não foi possível, não passou, e agora talvez possa tentar ser incluído como destaque, mas eu não acredito que seja, né? O próprio Lira que conduziu isso para que não fosse, né? Não foi o Rodrigo Pacheco, foi o próprio Lira. Então vamos lá, vamos falar dos pontos mais importantes para a gente prestar atenção, porque são os pontos importantes que vão ser votados a semana que vem pela Câmara. Ainda faltam 2 votações, né? Tem que votar em primeiro e em segundo turno, e depois vai para a sanção do presidente, que se mudar alguma coisa, volta tudo, e o prazo vai se acabando e as pessoas estão morrendo de fome, né? Bom, no primeiro olhar, a gente já sabe que ela vai pegar diretamente no funcionário público, né? Mas ela não vai atingir somente o funcionário público. E também que tipo de funcionário público ela vai estar atingindo, né? Então, assim, a primeira coisa, ela retira dinheiro de alguns programas, né? Ela é atrelada. O que são esses gatilhos? Quando estiver chegando perto do valor que a gente dotou para pagamento, a gente começa a acionar esses gatilhos, que é para não faltar dinheiro para pagar a dívida. Em resumo, é isso, tá? Não aumentar a dívida ou não faltar dinheiro para pagar a dívida. Então, eles estão tirando daí programas que são importantíssimos, então, eles estão usando como gatilho para que eles chamam de responsabilidade fiscal. O PRONAMP, que é o Programa Nacional de Incentivo à Pequena e Média Empresa, o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, que é o BEM, que é justamente aquele programa que foi feito quando eles decidiram, né, o governo federal decidiu que podia cortar jornada e salários do trabalhador e que o governo iria estar entrando com uma complementação, né, em troca de estabilidade. 3 meses de redução, 3 meses de estabilidade, né? E
nenhum desses programas vai ter novos recursos. Então, veja, eles vão voltar, a gente tem a mesma quantidade de desempregados, porque não foi criado outro emprego, eles vão voltar com essa possibilidade de redução de jornada, de redução de salário, e não vão aumentar o bolo desses programas, né? Inclusive, não vão aumentar o bolo do próprio SUS. O que acontece? No momento de pandemia, o SUS vai ficar engessado com a verba de hoje, a verba atual, e nesse momento não vai se poder contratar um novo leito de UTI, por exemplo, né? Não vai se poder contratar mais médicos, porque esse é um dos gatilhos, né? Congelar o que está hoje, o que existe hoje, né? Então, aí é a segunda tragédia que está aí embutida nessa PEC. Uma outra tragédia aí, que a gente acha nas letras miúdas, é que não se pode criar novas despesas obrigatórias, né? E o que está dentro dessas despesas obrigatórias? Reajuste do mínimo, reajuste salarial, e etc. Só que, vejam, não é por um período de um mês, não é enquanto durar a pandemia. Isso entra como texto constitucional, né? Então, se o gatilho for acionado daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, isso está na Constituição. Então, eles podem, a qualquer momento, decidir que não vão mais dar aumento de salário mínimo, né? Não importa que governo seja eleito. Para reverter isso, tem que se votar uma PEC que modifique a PEC. E a gente sabe que isso não é uma coisa fácil, né? 2022 está aí, 2023 esperamos que haja um outro presidente sentado ali, e a primeira coisa que ele vai conseguir fazer não vai ser conseguir modificar essa legislação, né? Ou seja, independente dos governos que virão, a partir do momento que for aprovada essa PEC, não vai mais haver reajuste do mínimo obrigatório acima da inflação, né? Se estiver o teto de gastos estiver ameaçado. E certamente vai estar, né? Porque o que está acontecendo hoje não é diferente do que eles falam, desequilíbrio nas contas do governo. O que está acontecendo existe até um certo equilíbrio, o problema é a queda de arrecadação. E é óbvio que quando você tem uma produção econômica pífia, como a gente tem, você tem queda de arrecadação, né? Bom, aí, mais um gatilho, né? Se, por acaso, se atingir o pagamento do auxílio emergencial, atingir um patamar lá, X, que possa ameaçar o tal teto de gastos, existe um gatilho que autoriza o governo a vender ativos, por exemplo, tá? Isso, na prática, significa o quê? Privatização, né? Não tem outra coisa. Eles podem dizer que vão vender prédios, terrenos, mas a gente sabe o que vai acontecer. É um facilitador, é um incentivador de privatização. E, obviamente, que o governo vai dizer, olha, precisa vender a Eletrobras, precisa vender os Correios, senão nós não vamos mais poder pagar o auxílio, né? Então, ou seja, aí está mais uma pegadinha do Paulo Guedes para dar sequência ao desmonte que ele pretende dar, sem precisar da anuência do Congresso e do Senado, ou, por outro lado, ele vai precisar da anuência, mas essa anuência vai ser muito mais forte, porque ela está amarrada num texto constitucional, né? Outra coisa que a gente perde, né? A PEC, ela determina que tem que existir reduções de despesa se o teto for ameaçado, né? Então, uma das formas de reduzir despesas, segundo o texto da lei, é cortar alguns fundos de incentivo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí um dos fundos mais... É o Fundo Social do Pré-Sal, que é um dos fundos onde vai trazer maior prejuízo. O Fundo Social do Pré-Sal, hoje, ele determina que 50% dos recursos do Pré-Sal vão para a educação. Isso é uma lei ali, foi uma lei
da época do governo Dilma, todo mundo deve pensar, deve lembrar que isso aconteceu, né? Por pior que a gente esteja leiloando o pré-sal ou vendendo esse pré-sal a um preço que internamente é irrisório, a gente, 50% desse valor é obrigatoriamente destinado à educação. São 9 bilhões por ano, né? E essa PEC, ela autoriza que esse fundo deixe de existir, ou seja, a educação que já está destruída, vilipendiada, né, numa situação terrível e que vai ficar pior depois da pandemia, porque a volta vai ser muito difícil, a readaptação vai ser muito difícil, vai perder 9 bilhões ao ano. Havia outros fundos também que estavam sendo ameaçados, né? Tinha outros fundos que estavam sendo ameaçados e que a oposição e sobretudo, o PT conseguiu manter, né? Fundo Nacional da Cultura, Fundo Social e o Fundeb, tá? Isso a gente conseguiu manter. Mas ainda tem Fundo da Segurança Pública, por exemplo, também continua ameaçado, né? No momento de desemprego, no momento, enfim, no pior momento que a gente podia ter para te retirar esses fundos que dão sustentação para o bem-estar social mínimo, né? E esses fundos, inclusive, eles podem ser usados diretamente para pagar dívida. É uma loucura, você pega os 9 milhões do pré-sal, do Fundo Social do pré-sal, destinados à educação, né, que eram obrigatórios e constitucionais, e essa PEC autoriza que esse dinheiro seja usado 100% para pagamento de dívida e de juros de dívida, né? Então, Fundo Nacional de Meio Ambiente, idem. Mas são todos pontos que a gente sabe que esse governo despreza, né? São todos os pontos que esse governo despreza. Então, eles estão conseguindo destruir isso por outros mecanismos, por outros argumentos, porque certamente se eles fossem pedir a utilização desses fundos para pagar a dívida, eles não iam conseguir aprovação, porque é extremamente impopular, mas está ali, embutido na PEC, tá? Eu já estou atrasadíssima, já tinha que ter encerrado, mas vou só continuar com as coisas principais, né? Uma outra coisa que aí é fácil de falar rapidinho. Fim das desonerações fiscais. O que são as desonerações? Alguns setores da economia, indústria química, tecnologia da informação, comunicação, tem uma desoneração na folha de trabalho para incentivar o emprego, né? Isso sempre foi para incentivar o emprego. Com a desoneração em folha, você consegue contratar mais gente, paga um pouco menos de imposto, né, de alguns impostos, não são todos, e, portanto, consegue manter o emprego e contratar mais gente dentro desses segmentos, que são segmentos, inclusive, que empregam muita gente. O que vai acontecer quando acabar com essa desoneração? Desemprego. Isso é óbvio, né? O empresário, o dono da empresa, não vai querer ter prejuízo, ele vai demitir. E como não tem mais nenhum mecanismo que garanta o emprego, fica muito fácil demitir, né? Quando chegar, realmente, quando for aprovado o fim das desonerações, vocês podem esperar uma avalanche de desemprego. E assim, uma avalanche de desemprego com a superexploração de quem tiver empregado, porque vai ser permitido, né, por lei, também reduzir salário. Então, vocês vejam a situação calamitosa que estão colocando o trabalhador, mesmo aquele que ainda mantém os poucos empregos que existem, né? E, inclusive, por a gente ter tanto desemprego e tanta gente precisando manter o emprego para sobreviver, é que o trabalhador vai aceitar essas condições, né? Então, o cerco foi muito bem fechado, foi muito bem montado. E aí a sétima causa, que todo mundo já comentou e todo mundo já falou, que é o congelamento de salário dos servidores da União, estados e municípios, né? Atinge mais diretamente os servidores da União, porque estados e municípios teriam que comprovar que estariam fora do teto, e a maioria deles está dentro do teto, está dentro da LOA, né? A não ser estados que já estão comprometidos com dívidas há
há muito mais tempo, até antes da pandemia, né? Mas o que acontece é o seguinte, eles vão autorizar, por exemplo, não reajuste de salários, não reposição de funcionários que tenham morrido, tenham se aposentado, não vai haver concursos, novos concursos, enfim. Esse congelamento de salários, por incrível que pareça, é popular, porque as pessoas entendem, né, o cidadão pouco informado, ele entende que o funcionário público é um funcionário de elite, né, porque ele manteve os direitos, porque ele tem estabilidade, enfim. Mas a gente está falando de funcionários públicos, de todos os funcionários públicos. E aí a gente está falando de médico, de enfermeira, de motorista, de gari, de pessoal de segurança, né? De professor. Né? É uma loucura a gente imaginar que tem um dispositivo constitucional que permite que você não contrate mais funcionários públicos, não reponha os funcionários públicos que estão faltando para o serviço público e ainda congele os salários deles indefinidamente, né, que já estão defasados, porque já vinham sendo congelados lá atrás, nem sequer para cobrir inflação, né? Então, esse teto aí, essa medida, né? Ela pode acontecer toda vez que as despesas tiverem a 85% das receitas, ou seja, você não precisa nem estar deficitário, não precisa estar devendo, não precisa estar ameaçado de déficit, né? Se as receitas tiverem 85% se as despesas tiverem 85% das receitas, você já pode cortar esses funcionários, você pode demitir, você pode, ainda que o teto de gastos esteja sendo cumprido, né? Bom, enfim, como vocês viram, está cheio de problema ainda dentro dessa PEC, e a pressa em fazer aprovar está fazendo com que ela passe muito rápido por todas as aprovações. A oposição não está dando conta de obstruir, de entrar com emendas, etc. Né? Esperamos, e aí dentro de, acho que quarta-feira, ela entra em votação na Câmara. Nós temos um poder de fogo, né? A oposição tem um poder de fogo na Câmara maior do que temos no Senado. Se ela for modificada na Câmara, ela passa por 2 votações dentro da Câmara, né, em primeiro e segundo turno, daí ela tem que voltar para o Senado tem que aprovar o que foi definido pela Câmara, e aí então ela vai para a sanção presidencial, né? Ou seja, em função de todos esses jabuticabas, sei lá, o que vocês quiserem chamar, dentro da PEC emergencial, que é urgente, e que não dá para fazer um lockdown como se deve, sem que a PEC emergencial seja votada e aprovada, e em função disso, eles aproveitaram, sim, para colocar aí dentro, opa, caiu aqui. Tudo que era... Opa, e quero convidar vocês também para assistir a entrevista com a Maria do Rosário nesse sábado, com o tema Mulheres na Linha de Frente. Né? Gosto muito da Maria do Rosário, ela é uma pessoa extremamente batalhadora, atuante, firme, então eu gostaria de ver vocês lá no sábado, para
ouvir um pouco do que ela tem para dizer e de como ela estava enxergando essa situação. Às 16 horas, sábado agora, tá bom? Desculpem aí a falha de som, desculpa que caiu o celular, meu dedo bateu no celular, aí eu fiquei sem som, mas enfim, vamos voltar lá na imagem para a gente encerrar, Alexandrina, na imagem do dia anterior a essa. E é isso, né? Foi essa imagem, então, que eu estava dizendo, que está sendo feita por designers e artistas que têm que ficar anônimos com medo de represália, tá? É isso, pessoal. Eu desejo um ótimo fim de semana dentro do possível para todos. Terça-feira estaremos de volta, espero que com notícias melhores. Nos vemos no sábado, então. Um grande abraço para vocês, fiquem em casa. Tchauzinho.